E aí, então, Maria, me conta como é que tá a sua saúde ginecológica. Sobre essa parte ginecológica, já faz uns 6 meses uns 9, eu acho, que eu não vou no ginecologista. Então, assim, eu não tô com os exames em dias, né? Isso é muito grave, Maria, porque a saúde ginecológica, ela reflete diretamente na saúde capilar. Entender como estão os hormônios, isso é muito importante para que se tenha um equilíbrio do ciclo de crescimento. Então, eu vou pedir para você que você procure um ginecologista, vamos fazer um exame, vamos entender como é que está a sua saúde ginecológica, a parte hormonal. é, e o seu ciclo menstrual, ele é regular, irregular? Meu ciclo menstrual, ele é regular. Então, não tenho esse problema de irregularidade. Ótimo. Você faz uso de anticoncepcional? Não. Não? Maravilha. Você é casada? Estou noiva, né, Prioli? Bom, Maria, então eu acredito que você use de preservativo. Isso é muito bom. Sabe por quê, pessoal? Nós precisamos ter essas informações, porque o que que acontece? Imagina se eu estou em tratamento com essa paciente e ela gestaciona. E nós utilizamos de alguns aparelhos, de alguns óleos essenciais, de alguns ativos farmacológicos que podem ir de encontro a essa gestação. Então é muito importante quando a paciente não faz uso de anticoncepcional e não usa de algum outro contraceptivo, a gente deixá-la muito ciente dos riscos que existem, que é comum, é trivial em qualquer tratamento, tá bom? Então lembrem sempre de fazer esse adendo. Bom, Maria, e você, em relação ao funcionamento do seu organismo como um todo, como é que tá? Questão estomacal, intestinal, questão hepática, né? Funcionamento, se a sua digestão é adequada, se o seu funcionamento intestinal também é adequado. Me conta um pouquinho como é que é o seu dia a dia, o seu organismo no dia a dia. Em relação ao organismo, assim, é o único problema, né, eu já fui até diagnosticada com isso, que é problema intestinal mesmo. Então, assim, eu tenho essa dificuldade de ir no banheiro mais De vezes. evacuação. Exato. Então você é mais, como a gente, enfesada, né? Sim. Isso é bem comum e tem acontecido muito hoje em dia. Infelizmente, por questões alimentares, Uhum. questões emocionais. Mas assim, você leva muitos dias, Maria, para evacuar? Sim, já teve momentos, né, que eu já fui até parar no hospital por essa questão de intestino mesmo. Então, assim, é um problema mesmo que eu tenho desde pequena, tipo, desde quando eu era criança. E você já procurou alguma ajuda profissional? Você já tentou alguma alternativa para melhorar isso? Hoje eu faço acompanhamento nutricional, né, com a nutricionista, ela melhorou minha alimentação, então já consigo, Melhorou. exato, melhorou. Perfeito. Porque, pessoal, o intestino vai de encontro à saúde capilar. Existe um eixo entre intestino, pele e suas estruturas. Então, esse desacerto desregula a microbiota intestinal que se reflete diretamente na microbiota da pele. Então, a questão de funcionamento intestinal ela é muito importante dentro do nosso tratamento, principalmente quando a gente fala em casos de dermatites, em casos de quedas excessivas. É muito importante entender como está a saúde intestinal, a saúde hepática, ou seja, se a paciente tem uma boa digestão, né? Como que está funcionando todo esse processo, se ela sente muito incômodo estomacal, muito azia, enfim. Tenta entender ao máximo o organismo interno, porque tudo que acontece de ruim no organismo interno se reflete na superfície, pele, unha e cabelo. Então é muito importante entender sobre todas essas questões. Maria, dando sequência, você dorme bem? Durmo muito bem, isso não é um problema pra mim. Maravilha. Em relação a antecedentes pessoais de saúde, Maria, você me mencionou que nos últimos 12 meses você não teve nenhum probleminha de saúde, correto? Por Correto. menor que seja, você não teve. Não, não tive. Teve Covid, Não, não diagnosticada, mas chegou a ter algum tipo de sintoma? eu não fiz teste de Covid, né? Mas porque de fato eu nunca senti assim nada recorrente. Só uma vez que eu senti uma leve falta de ar, mas como foi só esse sintoma, eu acredito que talvez não tenha sido Covid. Mas você não testou, né? Não. Perfeito. E você tomou as vacinas? Sim, tomei todas. Maravilha.
Maria, alguém na sua família próximo a você já teve algum problema de saúde ao qual você poderia ter agora durante a sua vida, como casos de doenças autoimunes, como casos de neoplasias? Tem algum relato assim na sua família? Na minha família, não tem nenhum histórico, assim, de alguma doença, então eu acredito que até o momento ainda tá bem mais de boa. Entendi, maravilha. Você fez algum tipo de cirurgia nos últimos 12 meses? Não, Não, né? E de medicação foi só mesmo o Rocutan e o enxaque que você toma trivialmente. Não teve nenhum outro tipo de medicação. não, só nos períodos, né, menstruais que a gente toma um remédio para cólica, mas isso tem meses que eu nem chego a tomar. Maravilha. E aí você é uma pessoa ativa, né? Pratica exercícios semanalmente. Sim. Você se alimenta bem, Maria? Tem dias que não, tem dias que sim, assim, minha rotina diária é bem corrida, né? Trabalho, treino, faculdade. Mas quando Então, você se alimenta, você opta por alimentos mais saudáveis ou você vai mais para os alimentos mais enlatados, empacotados, enfim? mais saudáveis. Ótimo, maravilha. Sua ingesta de água, como que é? Eu sou uma pessoa que eu tomo bastante água, inclusive meu copo tá aqui, então. Parabéns. A água é muito importante durante todo esse processo, porque de fato nós precisamos da água para o bom funcionamento das nossas células, né? Sem ela nós não temos uma proliferação adequada durante todo esse processo. Você toma sol, Maria? Costuma tomar sol? Não, Prioli, isso é até uma coisa que eu venho tentando trabalhar em mim. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de sol. E aí eu preciso, né, de vitamina D. E você, agora com a sua nutricionista, ela pediu dosagem de micronutrientes para você? Não. Então já vamos providenciar, porque é muito importante entender como está o seu organismo nutricional. E aí, geralmente, quando você é atendida por uma nutricionista, ela trabalha em conjunto com o nutrólogo, porque ele vai solicitar alguns exames. Geralmente, pessoas que têm um intestino em desacerto, que o seu tá, mas começou a regular por agora. Entende-se que a sua absorção de nutrientes ela está comprometida, porque há um desacerto na sua flora intestinal, há um desacerto na sua microbiota. Então, com certeza, você não está tendo absorção de nutrientes da forma adequada e você não toma sol, né? Então, nós precisamos entender como que estão esses micronutrientes no seu organismo, vitaminas e minerais. Então, vou pedir também para que você procure um nutrólogo para a gente estar olhando todas essas questões. E o mais legal é que agora, também, como eu disse, nós vamos ter mais força dentro do nosso tratamento. Por quê? Através do Alon Lab, né, e da coleta da mecha de cabelo, a gente consegue ter alguns índices, como os micronutrientes, minerais e vitaminas. Então, nós não vamos mais também ter que se preocupar tanto com essa questão. E aí, se a gente pega um exame e a gente avalia ali, porque o laudo vem te dizendo quais são os parâmetros, e você percebe que, de fato, existe uma baixa nutricional no organismo da sua paciente, você vai pedir a ela que procure um nutricionista, um nutrólogo, para coordenar todas essas questões, que serão extremamente importantes durante todo o nosso processo de tratamento. E aí a gente começa depois a analisar e deixar a paciente um pouquinho à vontade para entender se faltou alguma informação, se tem alguma coisa que ela queira falar, que ela queira perguntar. Então, Maria, tem alguma coisa que você queira perguntar? Alguma coisa que você acredita não ter falado e que você considera importante? Não tem um problema que eu tive também após tomar essa medicação, né, que é o Rocutan. Não tem a ver com capilar, mas tem a ver com folículo, né? Eu tive foliculite na região da perna, então, assim, eu acredito que deve ter também ocasionado esse outro fator, que também é uma patologia, né? Viu que quando a gente deixa o paciente à vontade, ele começa a relatar e se lembrar? Isso é uma informação muito importante. Olha o nível de desacerto que essa medicação causou, ao ponto de gerar foliculite na região de coxa, sobrecoxa, por causa desse desacerto. Então, nós tivemos um quadro de inflamação. Maria, isso se
Apareceu também no seu couro cabeludo? Se refletiu no couro cabeludo? Não, só na região da perna mesmo. E foi pós-depilação ou do nada surgiu? Do nada surgiu, só que aí agora toda vez que eu faço a depilação nessa região, sempre volta novamente. Então, assim, é um problema ainda recorrente que eu tenho. Que não te abandona. Exato. Então, é um problema que se tornou crônico. Olha que grave. Sim. Imagina que uma medicação que era para melhorar uma questão, como é o caso da acne ativa, gerou uma queda excessiva, gerou um quadro de foliculite crônico. E já tem alguns meses, né, Maria, que você fez uso dessa medicação, ou já tem até ano? Tem anos já também, em 2019, eu acho. Olha só, e desde lá você experimenta queda excessiva. Então, logo nós entendemos que houve uma desregulação extrema do ciclo capilar, ao qual, óbvio, o corpo regulou o ciclo, só que pelo fato da Maria não ter tratado essa questão, o ciclo regula normalmente, só que a unidade folicular ela está completamente desmotivada a trabalhar. Ela está oxidada por processo inflamatório, tem radical livre. Células mães dentro do bulbo folicular não estão dispostas a empilhar novas células germinativas e as células já existentes não estão produzindo suas proteínas da forma adequada. E aí o folículo não tem condições para trabalhar. Ele até começa a produzir um fio de cabelo, só que ele tende a abandonar precocemente. E quando a gente olha mais para essa questão de uma queda excessiva mais crônica, eu tenho certeza que a Maria agora vai me confirmar essa pergunta. Maria, então você tem percebido muitos fios novos nascendo, o seu couro cabeludo, a sua área de crescimento cheia de fios, mas comprimento e pontas diminuindo. Isso mesmo, Prioli, eu venho percebendo essa diminuição, né, no comprimento e ponta, esse afinamento dos fios. E sempre muitos fios arrepiados, né, em toda a região de área de crescimento. Exato. Porque o fio começa a nascer, mas a unidade folicular está tão desmotivada que ele abandona antes do tempo. Então não dá tempo de alcançar comprimento e pontas. E muitas mulheres cometem o erro de correr e fazer um alisamento, porque aí vai acalmar os meus fios. E aí esse fio que ela alisou cai precocemente, aí ela culpa o cabeleireiro, falando que o produto dele não prestou. E não é, porque caiu e nasceu um novo, vai arrepiar novamente. Então, é o momento de tratar esse problema. Bom, Maria, só para fechar, eu preciso só entender algumas questões. Você passou por algum tipo de dieta para emagrecimento, algo assim? Não. Entendi. Mas assim, na sua família tem alguém que tem algum quadro de hipotiroidismo ou hipertiroidismo? Não que eu saiba, né? Entendi. Depois faça um levantamento para mim, que se a gente perceber que sim, é interessante também sondar essa questão, tá bom? Sim. Então, em relação a estados estressantes, você passou por algum quadro de estresse mais prolongado nesse período? Eu acredito que eu sou muito estressadinha. Então, assim, Ansiosa, Exato. que a todo momento você tá com as mãozinhas, olha só. Exatamente. Viu tanto que é importante observar o paciente? Exatamente. Então, assim, eu sou um pouco estressada. Eu acho que devido à minha rotina, né? Sobrecarregação de trabalho, faculdade, coisas de casa. Então, assim, eu sou um pouco estressada mesmo. Maravilha, Maria. E em relação à alergia, você possui algum quadro de alergia? Só essa questão mesmo da foliculite, né? Na perna. Que aí já é uma questão mais de inflamação crônica, que é também uma questão que nós vamos avaliar para tentar achar uma saída, porque se trata de uma inflamação na unidade folicular, nós temos condições terapêuticas para oferecer para a nossa paciente. Bom, agora nós fizemos toda a parte de anamnese, né? Então, começamos a entender o que de fato está acontecendo com a nossa paciente. Criamos algumas direções, já começamos a orientar melhor a nossa paciente sobre alguns aspectos que ela precisa corrigir. E agora o próximo passo é irmos para a avaliação física e a dermatoscopia, onde eu vou olhar esse couro cabeludo com a luz branca para olhar as unidades foliculares, para olhar o empilhamento de células, olhar a estrutura do extrato córneo, entender se existe alguma inflamação e também vamos olhar na luz UV
para realmente verificar se há um desacerto de microbiota. Isso é muito importante. E aí essas imagens, juntamente à mecha de cabelo, serão encaminhadas ao Alon Lab para que então possa ser laudado, e aí nós vamos receber um PDF com as informações de questões de tipo de pele, como está o biotipo cutâneo, a que nível está a oleosidade, se ela existe ou não, né? Como estão as unidades foliculares, se há presença de fungos e demais informações como dosagem de toxinas no organismo, né? Excesso de toxinas no organismo e como estão também os micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, tudo isso depois será juntado em laudo e aí nós vamos conseguir criar um quadro clínico adequado e elaborar um protocolo personalizado para o caso clínico da Maria Eduarda. Muito obrigado e agora vamos dar sequência à sua avaliação para começar a te tratar urgentemente.